Olá, cidadão, olá, servidores. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Você preste atenção e vai gostar. Vamos lá! Nas cidades fora daqui de São Paulo. Isso é muito importante, porque isso também é pedagógico. O que acontece aqui em São Paulo vira parâmetro para o resto do Brasil e da América Latina. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje, discutindo os rumos dessa greve, a gente se fortalecendo, a gente não abaixando a cabeça para ameaças, porque sempre vem as ameaças, né? O Brasil, casa grande, gente. Casa grande, o Brasil a gente já sabe como é que funciona, a nossa elite. E essa elite, quando a gente fala que o Brasil é operado pelo machismo, pelo racismo, pelo classismo, é que isso está em todas as estruturas, está no TJ também. Por isso que parece para eles tão natural, igual essa aqui, ó, 1.488% para os desembarcadores e para os servidores, menos 30% em 5 anos. Para eles, isso se dá de forma natural, porque dialoga com essa estrutura de poder. Dialoga. E o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, vai de frente. É para desmontar, é para desmistificar, é para jogar luz, é para fazer o debate, é para explicar para a população que, sim, se tem essa elite, que é uma elite que dialoga com as outras elites da Casa Grande do nosso país, que tem tantos penduricalhos, tantos, e os penduricalhos deles é tão eficiente que alcança os aposentados e pensionistas. É a única categoria, porque dos demais a gente está enfrentando lá a batalha no STF, que é inconstitucional a gente fazer o confisco abaixo do teto do INSS. Tem decisões internacionais sobre isso, da Corte Interamericana, e os ministros não se sentem constrangidos. E dizer que, não, tem uma aparente constitucionalidade. Não tem constrangimento. Não tem. Porque os nossos aposentados pensionistas estão sofrendo muito, muito com a defasagem de salário. Porque se essa defasagem já atinge vocês, imagine quem já está aposentado, que não tem um auxílio alimentação, não tem os outros auxílios, e vai para um salário muito, muito, muito baixo, e ainda confiscado em 14%. É um escândalo, é um escárnio com a população numa fase da vida que a gente não tem mais a nossa força de trabalho, que é a única coisa que a gente tem para poder fazer o enfrentamento, é a nossa força de trabalho. Por isso que a greve é importante, porque você retira do sistema de exploração, porque isso não é nem venda, é exploração que a gente vive dentro do sistema capitalista. A gente é explorado o tempo todo. Então, é muito importante a gente se insurgir. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem o dever de ter transparência das suas contas. Não é um favor. Não deveria ser debatido. A gente tinha que saber para onde que vai esse orçamento recorde. Além da transparência das contas que a gente está cobrando do Tribunal de Justiça, estamos fazendo essa articulação junto com o Conselho Nacional de Justiça, que tem o dever de fazer esse acompanhamento. Lá na Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, nós já aprovamos uma moção de louvor, de apoio à greve de vocês, já estamos mobilizados dentro da comissão para não permitir nenhum tipo de assédio ou retaliação àqueles que lutam. Porque isso é um golpe, não é um golpe individual, porque o sistema neoliberal, do jeito que está, ele quer colocar essa ideia de que não, a gente vai pegar algumas pessoas de forma individual. Não. O movimento é coletivo. E quando a gente pune quem faz greve, a gente está punindo um direito, caçando um direito que é legítimo. E é um golpe contra a democracia. A gente não pode aceitar.
não pode normalizar e não pode individualizar. Por isso que é muito importante o chamado e estar junto com os sindicatos, que é o nosso instrumento de luta histórico. Então, nós já aprovamos essa moção, lá estamos acompanhando, apoiando o movimento de vocês, e eles têm condições de fazer o reajuste adequado, de apresentar um plano, como o Milito falou, de recomposição, e de fazer essa justiça ao escrevente, fazendo a equiparação com o nível universitário. Já era para ter sido feito, que é uma luta histórica que a gente vem apoiando. Além disso, eu só quero rapidamente dar 2 informes. Um com relação ao Descongela, que vocês sabem disso, que durante a pandemia, o governo Bolsonaro, ele fez a LC 103, que confiscou 583 dias de todos os servidores públicos. Vocês sabem dessa história. Foi uma chantagem que o Paulo Guedes fez no repasse de fundos para enfrentamento da pandemia. Os estados e municípios, para receber esses estados, eles tinham que aceitar algumas condições, porque a gente vive num pacto federativo, não poderia ser imposto isso. Então, para aceitar esse dinheiro, tinha que ser austero com os servidores públicos. E isso foi feito. 583 dias. Vocês sabem também que muitos estados já conseguiram reverter essa situação. Ah, mas como, deputada? Porque nos outros estados houve um entendimento conjunto entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os TJs, entendendo que essa lei, a partir do tempo que ela já acabou, ela automaticamente estaria revogada. Mudou-se o entendimento da interpretação da lei. Isso aconteceu no Paraná, isso aconteceu em Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente está falando todos governadores da extrema-direita. Quando chegou aqui, nós construímos esse mesmo entendimento, nós conseguimos arrancar esse entendimento aqui também. Qual foi o único governador que foi questionar isso no STF? Tarcísio de Freitas. Ele questionou e cassou a nossa decisão. Foi o único. Então, é importante a gente entender também quem são os nossos inimigos. E como eles se articulam e como eles operam. Aí, o que a gente fez? Desde 2023, a gente apresentou o nosso PLP 21, que garante o descongelamento para todo o Brasil, todas as carreiras, e também autoriza o pagamento retroativo. Mas por que tem que autorizar? Porque a gente vive um pacto federativo. A União não pode impor, como não impôs da primeira vez. Teve que ser por adesão. E esse projeto, a gente caminhou bastante com ele, aprovou já nas 3 comissões, tivemos oposição, enfrentamos até hoje oposição de 2 partidos, o PL e o Partido Novo, de uma forma muito forte, que são contra, e se posicionam e tentam obstruir o projeto o tempo todo. E nós estamos agora nessa última fase, apesar de tudo que eles tentaram, a gente conseguiu formar a maioria e fomos ultrapassando as obstruções, chegamos na fase de plenário. E agora nós estamos conversando com os líderes de cada um dos partidos que compõem a Câmara, porque são eles que definem o que vai em pauta. Mas também vocês têm observado que a pauta da Câmara Federal está sequestrada. A gente ficou um tempão até agora discutindo se vai ter anistia para bandidos, se não vai ter anistia. Então, a gente enfrenta, e esse tipo de debate também atrapalha o nosso caminhar. Além disso, e só para terminar aqui a minha intervenção, a gente eu estou na comissão especial de uma PEC, que é a PEC 66. Essa PEC 66, eu quero chamar muita atenção, a Pública já está com a gente nessa batalha. É uma PEC muito importante para todos os servidores públicos. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela propõe um calote, um novo calote, a todo mundo que tem precatórios para receber. Então, eu não sei se alguém tem precatórios para receber? Está na fila?
Então, eles estão propondo agora um novo prazo de 300 meses de pagamento. 300 meses. Tá? Parece piada, mas é o que tem uma PEC só sobre isso lá, uma comissão especial. E, além disso, a gente também está numa outra batalha, porque, além dessa fila que tem para você conseguir pagar, que o Estado e a Prefeitura paguem o precatório, e o precatório, é importante lembrar, que são verbas alimentícias de salário que são devidas pelos estados e municípios aos servidores já transitado e julgado que não cabe mais recurso, assim, tem que pagar, e eles não pagam. Então, aí, além dessa fila, a gente está estudando, como o Góes já falou, uma outra fila, porque daí demora para o Estado e a Prefeitura pagar. Aí, quem adivinha quem que executa esse pagamento? Os tribunais de justiça. Aí, o Estado de São Paulo e a Prefeitura, elas repassam esse valor para o TJ. Daí, a gente entra numa segunda fila, que é a fila da execução. E essa fila também está bilionária. E aí, a gente também está querendo entender com quem que estão ficando os rendimentos desses valores bilionários que estão lá, em depósito. E um outro problema dessa PEC, que daí atinge todo mundo, a assistência social também vai ser atingido, ela está buscando flexibilizar os pisos de saúde e de educação. É um jabuti gigante que eles estão colocando ali, algo muito sério, muito delicado, para os municípios flexibilizarem como que eles vão investir em saúde e educação. E a gente já sabe a precariedade que a gente vive, a gente já sabe o que significa, principalmente na assistência social, a gente vê um ataque brutal no TJ, mas também fora, por exemplo, hoje a situação dos abrigos aqui na cidade de São Paulo é algo muito sério, estão todas as mãos de OS. A gente teve o caso, que inclusive a gente está acompanhando, de uma criança que chegou para atendimento, para ser abrigada, e não teve vaga para ser abrigada. A gente já sabe, para você pedir um abrigamento, o Conselho Tutelar, são casos já de extrema vulnerabilidade e violência, e essa criança não conseguiu a vaga e foi embora. Então, a gente está acompanhando esse caso. Então, essa PEC 66, eu quero chamar aqui a atenção de todo mundo. Amanhã vai ser apresentado o plano de trabalho dessa comissão, e nós somos minoria lá. Sou eu, mas o deputado Kleber Verde, pelo menos até agora somos só nós dois que estamos lá nessa PEC 66 fazendo a defesa dos servidores, dos serviços públicos. Então, a gente precisa muito também do apoio e da mobilização de vocês. Então, quero colocar o nosso mandato à disposição e, mais uma vez, uma semana, semana passada, a gente se despediu do Pepe Mujica, um exemplo de luta da América Latina, uma pessoa que lutou muito em defesa da democracia, e ele sempre dizia que a única luta que se perde é aquela que se abandona. E a gente não pode jamais abandonar os direitos trabalhistas, lutar por direito à nossa greve, o nosso direito à liberdade de se auto-organizar, de se auto-insurgir. Isso são valores que a gente não pode perder. Então, é que a gente tem que insistir e tem que ir à frente na luta. Então, força para vocês e contem com a nossa força lá no Congresso Nacional. Obrigado, deputada Luciane Cavalcante. Deputada, aproveitando a sua presença, eu sou aposentado, oficial de justiça, vários companheiros aposentados aqui, muitos em vias de aposentadoria. A senhora poderia explicar um pouco que pé que está a questão do confisco do Dória? Então, eu acho que a luta que foi feita aqui no Estado de São Paulo, que derrubou o confisco, o governo do PSDB aqui no Estado de São Paulo teve só 2 derrotas em mais de 20 anos. A primeira foi quando os estudantes ocuparam
as escolas, inclusive demitiram o secretário de Educação, que era um ex-presidente, colega de vocês do Tribunal de Justiça, vocês lembram dele? E depois, quando derrubou o confisco aqui, que foi liderado na Assembleia pelo deputado Carlos. Então, o que é um feito extraordinário, porque, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente ainda não conseguiu derrubar esse confisco. Então, lá no STF está sendo julgado se esse confisco ele vai acabar ou não, se ele é inconstitucional ou não. O ministro Gilmar Mendes tinha pedido vistas em outubro. Ele devolveu em outubro, na verdade. Já era para ter voltado em pauta, para a gente poder definir de vez essa questão, mas que, como eu já disse, a gente já tem decisões internacionais e a gente já terminou o julgamento com maioria dos votos. Mas a gente observou que houve uma caravana de governadores, inclusive o Tarcísio, o Ricardo Nunes, todos foram lá, entregaram estudos demonstrando o benefício que tem sido esse confisco dos aposentados para o financiamento dos estados e dos municípios. E aí, o que vai acontecer? Aqui, o deputado Carlos está lutando para que seja devolvido o valor que foi confiscado. Quando a gente tiver o resultado no STF, obviamente que essa devolução ela vai ganhar uma força ainda maior, porque daí fica aprovado, né, dentro da nossa legislação, que foi inconstitucional aquilo que foi confiscado. Então, a gente está, nesse momento, esperando. Eu já estive 2 vezes esse ano com o gabinete do ministro Barroso. Amanhã, a gente tem uma outra rodada de reuniões com os ministros no STF, tratando de várias pautas, inclusive essa. Mas também quero dizer que é o seguinte, o Barroso ele vai terminar a presidência dele em setembro. Nós estamos em meio de maio, em setembro, e aí a gente entra com a presidência do ministro Fachin, que foi justamente o ministro que deu o voto divergente contra o voto do ministro Barroso, que votou pela constitucionalidade do confisco. Então, a gente tem um prazo, a gente entende aí que, se a gente não tiver força para fazer que entre em pauta agora, apesar de haver o compromisso do Barroso, em setembro a gente tem uma nova presidência do STF que, com certeza, vai estar mais atenta aos direitos sociais. A votação está a nosso favor, por hora. Sim, está, mas o que acontece? Como eles podem mudar o voto, a gente não sabe se, e quando voltar, a gente vai ter certeza. Por isso que a gente, hoje mesmo, tem tuitaço, tem mobilização, a gente segue mandando e-mails para os ministros, porque a gente já detectou, a cidade de São Paulo fez um dossiê, os procuradores municipais, falando de toda a vantagem de se fazer o confisco, de como é importante. Isso São Paulo, com orçamento recorde, que nem, entendeu? Imagina nos outros municípios. E a Procuradoria do Mato Grosso também fez o mesmo movimento, além de ter essa caravana de prefeitos e governadores falando que tem que dizer que é constitucional, pressionando os ministros para mudar de voto. Por isso que a gente também tem que pressionar. Estamos em disputa, gente. Acho que isso que foi falado aqui, que o orçamento está em disputa, essas decisões estão em disputa. E a gente se movimentar, mostrar a nossa força, de colocar na pauta também essa questão dos aposentados e pensionistas o tempo todo, é fundamental para a gente demonstrar, porque isso faz com que a gente avance. Inclusive, a gente está fazendo um movimento junto com a Organização Nacional das Nações Unidas, com a Corte Interamericana, não só nessa, mas em outras pautas, porque o STF tem tido julgamentos, alguns ministros, votos muito conservadores, e não só conservadores, mas que vão contra os tratados internacionais que o Brasil é signatário e que tem status de constitucional. Isso quando a gente fala em direitos.
trabalhistas, previdenciários, direitos das crianças, direitos das mulheres. Então, a gente está fazendo também, através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, um movimento para que a gente faça já esse alerta às cortes internacionais e tente já mudar aqui o voto, né, dos ministros para que eles atendam o que já foi decidido nesses tratados. Mas está 7-3, mas com isso, a gente está falando desde sempre que é muito importante. Gente, eles não dormem, eles não param, por isso que a gente também não pode parar. Eles não param de nos atacar, de arrumar estratégia. Essa PEC 66, além disso, sabe o que eles falaram? Que eles vão ainda tentar voltar, que a gente trabalhou para excluir dessa PEC 66, a obrigatoriedade do confisco, porque o confisco hoje, como foi aprovado na reforma de 2019, ele é opcional. Eles tentaram colocar na CCJ... Não, veio do Senado já com o texto sendo obrigatório, não sei se vocês sabem disso. Aí a gente ficou, né, Gozi? O ano passado inteiro numa luta insana para retirar do texto, e agora sabe o que eles estão falando? Ah, então, como vai ter a isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil, vai ter perdas, então a gente vai ter que tornar obrigatório o confisco de 14% dos servidores. Eles estão defendendo isso. Tudo nessa PEC 66. Então, assim, eles não param de... Enfim, né? Então, a gente também tem que estar sempre em luta e em movimento. Muito obrigada. Obrigado. O nosso projeto aqui de devolução do confisco das aposentadorias e pensões, ele já foi aprovado aqui na principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, essa aprovação no Supremo vai, com certeza, facilitar e pressionar aqui a LESP a aprovar o projeto, porque a partir do momento em que o Supremo julga que é inconstitucional confiscar, cobrar quem recebe abaixo do teto, então isso vai facilitar a nossa luta e derruba também o confisco em todo o Brasil, sobretudo aqui na Prefeitura de São Paulo. E agradecer a presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa e, mais uma vez, aqui, hipotecar o nosso total apoio a essa greve de vocês. Nós vamos continuar repercutindo a greve aqui na tribuna, nas comissões, e as portas estarão sempre abertas aqui para vocês. Lembrando ainda, não posso deixar de registrar aqui, que nós temos 2 projetos de lei importantes aqui. Um que foi encaminhado pelo próprio Tribunal de Justiça, fruto até daquela greve de 2010, que é o PLC número 30 de 2013, que reconheceu uma dívida com os servidores e servidoras de 10,15%, parcelados, né, em 5 vezes. Esse projeto ele já está pronto para votação. Nós conseguimos, na época, que ele fosse aprovado rapidamente nas comissões. Inclusive, eu aprovei um regime de urgência. Ele pode ser votado a qualquer momento. E é um atestado de que o Tribunal de Justiça tem uma dívida salarial com vocês. Isso lá em 2013. O projeto está aqui parado e sempre nós pressionamos aqui a LESP, em vários momentos, para que ele seja votado, né? Porque tem dinheiro para isso, tem dinheiro no TJ e tem dinheiro no cofre também do Estado. E o outro projeto, que é um projeto autorizativo, que é o PLC número 3 de 2018, que eu apresentei também, que foi até produzido aqui, elaborado por alguns oficiais, por alguns escreventes técnicos do Judiciário, que garante a implantação do nível superior para os escreventes técnicos. Esse projeto também já foi aprovado em todas as comissões e ele já tem regime de urgência aprovado. Então, ou seja, ele oferece as condições legislativas, ele autoriza o TJ a implantar, se ele quiser, é lógico, né? Ele não é obrigado, mas, ou seja, a Assembleia Legislativa, havendo um acordo entre o Tribunal de Justiça, o presidente, ele pode aprovar o projeto e ele estará autorizado. É um projeto que é um instrumento de pressão também, para chamar o debate e pressionar o TJ a implantar essa importante reivindicação de vocês. Então, estamos juntos, pessoal. Viva a greve é um direito consagrado na Constituição e é uma conquista histórica da classe trabalhadora. Contem com o nosso total apoio. Um abraço para vocês. Viva a greve, viva a luta!
Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o nosso próximo programa.